Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que a paz do Senhor invada a tua alma, que o Senhor visite teu coração e agora traga ânimo, traga força, traga paz, traga graça. Eu não sei como você acordou, eu não sei como você amanheceu. Talvez as emoções já estão à flor da pele, talvez o coração já está ansioso, talvez a alma já está em turbulência, o espírito já está angustiado. Que a paz do Senhor te envolva. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, é temporal, é mentirosa. Mas a paz do Senhor, receba ela, excede todo entendimento. A paz do Senhor é quem nos sustenta, é quem nos conduz, é quem nos fortalece. Que o Senhor possa conduzir os teus passos, trazer calmaria e dissipar todo espírito atribulado e toda ansiedade agora. Nessa manhã eu quero falar sobre o fator tempo. Como o tempo é precioso e como nós temos gerido esse tesouro que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos entregou, como nós dissemos outro dia, que a moeda dos Estados Unidos é o dólar, de Portugal é o euro, do Brasil é o real e a moeda de Deus na terra é o tempo. O Senhor nos entregou o tempo e como nós temos gerido esse tempo, nós temos percebido que tem passado tão rápido. E meditando aqui sobre umas coisas, avaliando alguns documentos, ver fotos também e perceber como o tempo tem voado. Ontem eu tinha 7 anos, domingo outro está fazendo 33 anos e como isso traz uma certa tensão sobre o nosso coração, traz também um certo desconforto, aceleração, chega a gerar até certo pânico e aflição, porque tem voado, tem passado ligeiro. E é como o salmista escreveu dizendo no Salmo 90, os nossos dias são como a erva e como a flor da erva. Passando-se o tempo sobre ela, passando-se o vento, cai-se e já foi. É como a neblina, de repente voamos, passa muito rápido. Ele diz assim, é como um conto ligeiro. E aí nós paramos para pensar, o que nós temos feito nesse tempo? Como o tempo tem corrido sobre nós? Porque ele tanto pode dar o crescimento, quanto ele pode sufocar. Tanto esse tempo que passa sobre nós pode levar-nos a um lugar de excelência, quanto pode nos estagnar. Porque passa por nós e como nós reagimos a ele é o que vai dizer. E o mais interessante é que não tem volta, não tem uma moeda de troca. O tempo é a única moeda que não tem volta. Percebe isso? E não se pode também lamentar pelo que passou. Porque o que você tem agora é o que você possui. Você não pode ficar lamentando, se eu tivesse feito, se eu tivesse agido daquela forma, se eu tivesse me levantado naquele tempo, hoje eu já estaria bem mais longe. Isso aí é muita verdade, mas também não podemos deixar esse sentimento paralisante nos destruir, nos abalar, nos impedir de romper. Porque o que Deus nos deu é hoje, o que Deus nos deu é agora. E que bom que você despertou para entender que o tempo passou, que se você tivesse feito, você estaria mais longe. Mas que bom que você despertou para isso, porque você entendeu que não pode perder mais um segundo do teu crescimento. Você não pode perder mais nem um milésimo de segundo. O tempo é como dinheiro, é até mais precioso. Mas para que nós entendamos que se você desperdiça um centavo, daqui a pouco você sentirá falta e vai fazer falta para alguma coisa. Então o tempo que você desperdiça, o tempo que você perde, o tempo que você não investe no seu propósito, dá como perdido. É como abrir um ralo, é como abrir uma torneira e deixar se esvair, porque jamais vai voltar. O tempo é ainda mais precioso que o dinheiro, porque o dinheiro você pode trabalhar e conseguir mais, mas e o tempo? Você não sabe mais quanto tempo tem para frente e você não recupera o que passou. Olha isso, que paradoxo, que intrigante. Se nós soubéssemos que os nossos dias estavam contados, nós valorizaríamos muito mais. Percebe alguém que descobre que está com uma doença terminal? A partir daquele dia ela começa a viver de verdade, porque ela começa a viver intensamente, remindo o tempo. E talvez seja sobre isso que a palavra do Senhor fala conosco, dizendo, remia o tempo, porque os dias são maus. Paulo estava falando sobre a volta do Senhor. Então ele estava dizendo, é tempo de contar os seus dias. É tempo de vocês vigiar sobre o relógio.
É tempo de vocês vigiar sobre a gestão de como vocês têm gastado o tempo de vocês, de como vocês têm investido esse período que o Senhor deu. Porque tempo não é nada mais, nada menos do que oportunidade. É a moeda mais valiosa, é o tempo. Aí ele diz que os dias são maus e a volta do Senhor está perto. É para que nós venhamos vigiar sobre como temos gerido o nosso tempo, porque Jesus está às portas. Dependendo do que fazemos, nós podemos ser pegos desprevenidos. O período que o Senhor nos deu precisa ser gasto para concluir o nosso propósito, para empregar no nosso propósito. O tempo é uma moeda que não tem volta, mas tem retorno. Pode ser investido. Aonde você foca, cresce. Aonde você investe, cresce. Aonde você está entregando o seu tempo? Te faço uma pergunta hoje. É aonde vai crescer. Se você está desperdiçando com banalidades, até mesmo com sentimentos que não te fazem crescer. Porque tem pessoas que gastam o seu tempo com várias coisas e outras dizem, não tenho tempo. E na verdade tem, só é a má gestão desse tempo. Se nós procurarmos, nós acharemos tempos para várias coisas. Só que é aonde nós estamos empregando esse tempo é que vai ditar se de fato nós, no final de tudo, construímos o nosso legado e vivemos o nosso propósito de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Inclusive, perdemos tempo remoendo mágoas, remoendo sentimentos. E olha como o tempo ele é tão precioso e tão escasso que a qualquer momento o nosso relógio pode parar. A qualquer momento a nossa ampulheta pode totalmente esgotar o tempo. E acabou pra gente. E o que nós fizemos? Porque legado não é o que você constrói na terra, mas é o que você constrói no coração das pessoas. Diz que um homem ele construía celeiros para pôr ali a sua semente, os seus ouros, as suas pratas. O trabalho das suas mãos tinha até recompensa, mas não tinha uma recompensa eterna, porque tudo que ele construía era aqui. E ele disse, destruirei esse armazém porque está pequeno e construirei um maior, e maior, e maior. Aí Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma e o que tu tens reservado para quem ficará. Porque se preocupou tanto em construir na terra e esqueceu das riquezas do céu. E ele diz, é assim, quem é rico para com os homens e não para com Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O primeiro investimento de tempo que precisamos fazer na nossa alma. Como está a nossa alma, como está a nossa mente, como estão nossas emoções, como está o nosso coração, como está a nossa vida diante do Senhor. Se Jesus voltar hoje, para onde irá a tua alma? Se o Senhor te dissesse hoje, você tem 7 dias de vida, estava com os dias contados, como você começaria a gerir esse tempo a partir de agora? Como você viveria a partir de hoje, sem perder um milésimo de segundo? Quantos perdões teria que pedir? Quantas desculpas? Quantas mágoas teria que abrir mão? Quantas pessoas você teria que marcar um gabinete para conversar com elas? Para confessar os seus pecados? Quantas confissões a Deus e a quem você ofendeu? O que você faria nesse tempo? Quantas pessoas aprisionadas a ti pelas mágoas do tempo, pelas ofensas, teriam que ser desligadas? Como você viveria? O que você faria? Quero que você pense. O que você faria se o Senhor te dissesse, como disse ao rei Ezequias, você vai morrer, não vai viver. E mesmo Deus depois enviando Isaías e dizendo, volta lá, quando Ezequias chorou e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, do que eu fiz diante do Senhor. E Deus disse, volta Isaías e diz para ele que eu acrescentarei 15 anos de vida. Mesmo o Senhor dizendo 15 anos, não passaria. Deus não disse 17, Deus não disse 20, não, Deus disse 15. Se Deus disse 15, ele saberia que no final dos 15 anos ele morreria. Entende isso? Que mesmo Deus acrescentando a ele, ele ainda estava com os dias contados. Foi revelado a ele quando se findaria esse tempo. Como ele começou a viver a partir daquele tempo. Você entende? Como a vida passa a ser preciosa. Como a vida passa a ser maravilhosa e não desperdiçada, mas aproveitada a cada milésimo de segundo, quando nós sabemos quando iremos acabar. E eu tenho uma coisa para te contar, não precisamos saber quando vai acabar, porque nós sabemos que a qualquer momento pode acabar. É pior ainda do que saber quando. Moisés ele disse ainda no Salmo 90 que a idade do ser humano é de 70. O que passa disso, e muitos
é 90, mas o que passa disso é canseira e enfado. Deus, ele limita o tempo do ser humano para que venhamos ser mais agradecidos e venhamos gerir, porque antes os homens viviam 900 anos, 700 anos, e todos eles, a maioria, desperdiçou todos os anos que o Senhor deu. Então, Deus foi limitando, até mesmo pela entrada do pecado no mundo, pela corrupção da humanidade, Deus foi limitando. Se acrescenta mais de 100 anos ao homem, ele se autodestrói. Ele destrói a terra, ele destrói tudo quanto tem nas suas mãos. Eclesiastes 3, primeiro, diz assim, fala muito sobre o tempo. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Está dizendo que há um período, há uma temporada para todas as coisas acontecerem. Ele vem dizendo que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, eu não sei qual é a fase que você está enfrentando agora, eu não sei qual a temporada, qual o tempo que você está gerindo neste exato momento, mas que você possa geri-lo com amor, com gratidão, com graça, com contentamento, remindo de fato os dias. Os dias são maus e a volta do Senhor está próxima. E você tem algo poderoso de Deus nas mãos, você tem um propósito grandioso. E um dia Deus pedirá conta do tempo a nós que Ele nos confiou para gerir as grandiosidades dos seus planos e projetos. Quando nós sabemos que o tempo é escasso e a vida é breve, nós valorizamos mais e vivemos com mais graça, com mais amor, com mais contentamento, com mais gratidão. Então eu ministro isso sobre você nesse dia. Eu não sei qual a aflição, qual o desperdício que tem vindo sobre a tua vida de tempo, com aflição, com angústia, com mágoa, com rancor, com falta de perdão liberado, com falta de arrependimento das obras más diante de Deus e diante dos homens. Eu não sei o que você tem que fazer, não para resgatar o tempo que passou, porque o passado não pode ser mudado e o tempo que se foi não pode ser resgatado, mas você pode valorizar o agora e você pode valorizar a cada dia que Deus te dá e a semente que você está semeando para o futuro. Eu ministro nesse dia cura sobre você, paz do Espírito Santo, sabedoria na gestão do tempo e na tomada de decisão, sabedoria no falar, sabedoria no andar, sabedoria no se portar, sabedoria no gerir as finanças, sabedoria no comunicar-se, sabedoria no amar, sabedoria e prudência ao entrar e ao sair, ao lidar com as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo aquelas que você não conhece. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, conduzir os teus passos e que haja sabedoria para com a tua família. Que você possa se doar mais, se entregar mais, fazer perguntas todos os dias: como eu posso melhorar, como eu posso ajudar mais, como eu posso fazer com que essa pessoa viva melhor, como eu posso cooperar na vida dela, porque entenda que legado não é o que você constrói na terra, mas o que você deixa no coração das pessoas. Como elas te sucederão depois da tua partida. O muito interessante sobre legado é que nós construímos prédios para construir pessoas. Jesus nunca construiu um prédio, mas ele investiu e construiu em pessoas. Porque o maior investimento não são em prédios, não são em arquiteturas, são em pessoas. Elas são legados que ficaram sobre a terra. Elias focou em Eliseu e deixou a ele o seu manto. Davi focou em Salomão e deixou a ele a sua coroa. Jesus focou em Pedro e confiou a ele a igreja. Por onde eu tenho andado, o que tenho feito, como tenho gerido meu tempo, como tenho investido no propósito, como tenho vivido as promessas de Deus, como eu tenho caminhado diante do Senhor, como eu tenho me comportado como um filho, como um esposo, como uma esposa, como um patrão, como um líder, o que eu posso fazer para ser melhor. Tudo isso está dentro do tempo e do propósito que o Senhor te confiou. E quando você gere isso com sabedoria, quando você sabe lidar com todas essas questões, você consegue viver na plenitude e propósito de Deus na terra. Para cada coisa há um tempo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não perca mais tempo, porque há tempo para as coisas e há tempo para o propósito. Aprenda a gerir seu tempo com graça e com sabedoria diante do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais amigos.